Que leitura a gente pode fazer sobre a política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e com suas operações nas comunidades? A mais recente delas, realizada no dia 24 de maio, resultou na morte de ao menos 23 pessoas. A operação durou ao menos 12 horas e causou ainda o fechamento de escolas e postos de saúde na comunidade. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Jaqueline Muniz, antropóloga e professora de graduação em Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Olá, professora Jaqueline Muniz, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Professora, vamos tentar explicar para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, né, esse atual momento do estado do Rio de Janeiro com essa política de segurança pública. E toda vez que a gente escuta em ações, essas ações geralmente são nas periferias, nas comunidades, e nenhuma delas, praticamente, nas regiões, digamos assim, que não tenha gente periférica, né? Leblon, Zona Sul, Copacabana, Ipanema, enfim. Queria que a senhora trouxesse para a gente, a senhora que é uma estudiosa no assunto, esse atual momento do estado do Rio de Janeiro, com essas políticas que, na maioria das vezes, relatam em mortes e mortem de gente preta e gente das comunidades, professora. Bom, boa tarde a todos. A primeira coisa que eu tenho que dizer sobre isso é que no caso do Rio de Janeiro, né, nós estamos vivendo já há 37 anos a reestreia do mesmo e de um mesmo pior. Correto? É uma rebobinagem da tragédia anunciada no campo da segurança pública. Como eu tenho insistido, no Rio de Janeiro, né, se produz a insegurança pública. A insegurança pública é um projeto de poder que tem dado certo eleitoralmente. Tá certo? Então, a lógica do confronto do tiro, porrada e bomba, e pasmem, da matança, tem rentabilidade político-eleitoral. Por esta razão, entra e sai governo e se mantém uma concepção de segurança pública que eu chamo de 3 S's. Primeiro, você fabrica sustos na população, maximizando e aparelhando o medo legítimo, de maneira que todo mundo fique assustado, amedrontado no asfalto e na favela, e com isso autoriza, meu Deus, não tem mais jeito, alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira. Então, sustos, né? Maximizar o medo. Quanto mais você maximiza o medo, mais você abre a oportunidade para regimes de exceção, porque alguma coisa tem que ser feita de qualquer maneira e por qualquer um. Então, regimes do medo, práticas de exceção legitimadas, naturalizadas na esquina. Então, susto. A partir do susto, você cria surtos de autoridade. Comigo o bandido não se cria, comigo o bandido bom é bandido morto. Então, fabrica-se a dimensão publicitária, marqueteira de uma guerra contra o crime que não tem vitória nem derrota nos últimos 37 anos, mas que produz caçadores de campanha com o dinheiro do crime para determinadas trajetórias eleitorais. Portanto, a fabricação de guerras contra o crime no Rio de Janeiro tem produzido grupos criminais, domínios armados, fortalecido e expandido esses domínios. Tem que lembrar que do Comando Vermelho saiu o terceiro comando puro, o ADA, tá certo? Então, na verdade, faz-se a guerra para vender a paz do arrego. Depois do surto de autoridade, se produz soluços operacionais, né, que é a dimensão mais visível do trabalho policial, que são as operações, que eu chamo de polícia ostentação, polícia de espetáculo, que não controla nem território nem população, mas, por outro lado, tem elevada visibilidade, produzindo saldos operacionais e estatísticas para governadores, para políticos. É disso que se trata. Todos nós sabemos que não há estoque de repressão. Quando você faz uma operação que deve ser especial, é um recurso caro e nobre, que deve ser empregado para esfriar a chapa, para fazer o relógio andar para trás, para reverter cenários, né, táticos em desvantagem, situações de elevado risco, perigo e incerteza. Quando você usa operação, quando você pega um cirurgião e põe para trocar band-aid, você naturaliza, rotiniza as operações, o que você produz é escassez da capacidade repressiva, coercitiva da polícia, escassez da capacidade de pronta resposta à emergência e de policiamento. Na prática, quer dizer, você não está produzindo segurança pública, você está esquentando a chapa, maximizando a insegurança, inviabilizando o ir e vir, mas com isso produzindo mercadorias políticas, que fique claro, tá certo? Então que isso fique claro porque nem aqui, nem em Londres, nem em Nova York, onde quiser, operações policiais, cuja origem são as SWATs e tem razão de ser, e elas são necessárias, desde que não sejam banalizadas, não produzem controle de território e população. O que produz esse controle e reduz criminalidade violenta e oportunidades de crime é o arroz com feijão do policiamento. Mas perceba que no Rio de Janeiro, a polícia do bem está sendo expulsa das ruas pelas polícias dos bens.
entendeu? As milícias. Então, tire o seu policiamento e coloque um grupo criminoso para exercer a vigilância na esquina. É isso que nós temos assistido. Uma terceirização, uma apropriação privatista dos recursos públicos de segurança para fins de um governo criminal. Tá? De uma governança com o crime. Então, aqui, em qualquer lugar da cidade que você vai, está sendo dominada por firmas clandestinas, legais, ilegais, criminosas, de produção de segurança. Quem é que faz o policiamento convencional? O Comando Vermelho, o Terceiro Comando, e a polícia, porque não tem como. Para você fazer operações diárias, você produz escassez de efetivo. Para você empregar 100 policiais numa operação, você tem que provisionar 400 policiais. 400 policiais é uma cobertura ostensiva, né, de uma população de 200 mil a 400 mil pessoas, percebe? Então, o tiro, porrada e bomba, o sobe e desce morro, a síndrome do cabrito, na verdade, produz mortes que são verdadeiros palanques eleitorais. Um policial morto dá voto, cidadão morto dá voto. Por que dá voto? Porque numa população, por exemplo, como Jacarezinho, que são mais de 50 mil pessoas, a maioria da população não conhece os suspeitos vitimados ou os cidadãos vitimados, como queiram. Né? Então, o que você faz? Você produz o medo, maximiza o medo, porque diante do medo, nenhum de nós aqui é capaz de enxergar um direito que está sendo destituído. O medo sabota a capacidade de coesão, de cooperação, de empatia, de solidariedade, de ação conjunta e de resistência, fazendo a gente ficar refém do imediato. Nós precisamos de um salvador da pátria, nós precisamos de um herói de agora, de um musculoso, de um fortão que nos proteja. Acontece que o protetor de hoje, que pode ser o musculoso da academia, o primo fortão, o miliciano e o traficante, será o seu tirano de amanhã e vai lhe cobrar taxas. É disso que se trata. Nós estamos falando de um arrendamento dos territórios populares. Nós estamos falando do Estado funcionando como uma grande imobiliária a serviço de lógicas criminais. Por quê? As lavanderias do dinheiro do crime são duas, em especial. A primeira delas, carreiras políticas, né? Então o sujeito vira vereador, deputado, senador e assim vai, subindo rampas de palácios por aí, ou determinados CNPJs religiosos, né, que estão protegidos por determinadas normatividades que impedem, né, que se ponha a luz do sol naquelas contas. Né, e ninguém vai lá reclamar do dinheiro de Deus, não é mesmo? Então tem alguns grupos religiosos, né, que são criados e que servem de lavanderia para o dinheiro do crime. É disso que nós estamos falando, tá certo? Então é um projeto de poder, não tem nada dando errado aqui. Está dando muito certo nos últimos 20 e tantos anos. Né? As pessoas fazem a insegurança pública, faz o seu oponente perder a eleição e mais, você promete uma coisa que nunca pode ser entregue. Olha a mágica disso, porque você maximizando o medo, e o medo é péssimo conselheiro, faz a gente, né? Porque diante do medo a gente abre mão das nossas garantias individuais e coletivas. Então, troque 3 cadáveres, troque 20 cadáveres por um milheiro de tijolo, por uma iluminação pública, percebe? Mantendo a população tutelada refém. Né? Então, olha, com o medo tem alta rentabilidade política eleitoral. E aqui o que nós fizemos foi colocar onça no quintal e engordar onça, como de resto em todo o país. Não tem muita novidade quando nós olhamos, né? Nós identificamos esse padrão da insegurança pública como um projeto autoritário de poder. Né? Então, não tem nada de despreparo. Vocês estão falando com alguém que há 30 anos dá aula nas polícias no Brasil e na América Latina e que criou a matriz curricular das polícias no Brasil. Tá? Não é uma questão de despreparo individual, é uma questão de projeto de poder. Muitas das vezes as organizações policiais são tomadas de assalto por grupelhos que fazem uso da carteira de polícia para seus fins particulares e pessoais, cujo nome correto se chama corrupção de um lado, governos autônomos criminais de outro e que no vulgaroide a gente chama de milícia. Isso é um fenômeno antigo. Não, o Brasil não é nem original nisso. Isso acontece sempre quando a gente não tem a governabilidade, a governança, o controle sobre a ação de polícia. Aqui ninguém passa no teste, tá certo? Do emprego concreto de força. Nem a Polícia Rodoviária Federal, agindo como guarnição em Sergipe, ou agindo como grupo tático no Rio de Janeiro. Ou seja, aqui você tem o dedo nervoso. Aqui você não distingue o dedo profissional da polícia, porque, que fique claro, o estado da arte da polícia é a produção de alternativas de obediência com emprego potencial e concreto de força sob consentimento policial, social da sociedade, né, para fazer valer as regras do jogo, as regras da lei. Tá certo? É isso que é. Então ninguém aqui está dizendo que a polícia faz outra coisa. Tudo que a polícia faz de maneira preventiva e dissuasória é sempre de natureza repressiva, restritiva de liberdades e garantias individuais. Por isso,
Onde começa e termina o poder de polícia tem que ser decidido, preenchido pela sociedade. E não esse cheque em branco que acontece aqui. E por que tem que maximizar o medo? Porque aí, né, você dá mais poder, você libera mais na esquina, fica todo mundo brincando de animador de auditório do poder de polícia, do presidente da República. Vai lá e faz. Parece aquela coisa do flanelinha, você manda o sujeito estacionar e na hora que bate com o carro, o problema não é teu. Por quê? Porque nós não temos sistemas de responsabilização e accountability que façam o controle da tomada de decisão individual até de um grupo tático. Aqui funciona, entendeu? O lusco-fusco para tornar a polícia indigente de um lado, aparelhada de outro e mercadizada. O que eu estou dizendo é que esse pessoal que está aí, governando tanto Rio de Janeiro como em âmbito nacional, odeia a polícia. Eles querem policiais vulneráveis, avulsos, passíveis de serem manipulados com a fantasia do heroísmo. Porque todo o heroísmo em polícia termina, né, com um herói deitado no caixão, com um deitado e mais 5 ou 6 segurando o caixão. É disso que se trata. Transformar a polícia em zumbis de patrulhamento. Por isso ninguém passa aqui no teste da policialidade. Aqui ninguém passa. Qual é o padrão de tiro da polícia do estado do Rio de Janeiro ou da polícia de São Paulo ou de qualquer uma? Eu quero saber qual é a taxa de êxito, de excelência de tiro por policial, por tipo de armamento e modalidade de tiro defensivo. Por acaso a sociedade conhece isso? Se você não conhece, como é que você entrega o principal poder de uma sociedade livre para alguém que treme a mão? Você quer um cirurgião tremendo a mão para cortar a tua barriga? Você quer um açougueiro que pegue a picanha de R$ 150 e corte errado, estragando a carne, que você ainda vai comprar na prestação? Então, por que você quer um dedo nervoso não profissional? Porque o estado da arte da polícia é atuar naqueles cenários em que o cidadão comum não tem como atuar, porque ele está rifado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, e ele é um amador. Por isso, o cidadão armado, entendeu? É um mané que, além de pagar um crediário de R$ 20 mil numa pistola ou de R$ 50 mil num fuzil, não minha arma, minha vida, entendeu? Ainda vai ficar pelado, despossuído de direitos, com uma arma na mão sendo rendido, porque a prerrogativa do agir é de quem ataca na segurança pública porque faz uso do fator surpresa. Então, como você vê, tem um projeto de poder muito claro. O que me incomoda nesses mais de 30 anos de pesquisa é a reprodução de discursos patéticos que nós assistimos aqui. Então, diante de cada tragédia que eu chamo de reestreia, rebobinagem, como um filme antigo de videocassete, entendeu? As respostas brasileiras são as mesmas, produto de lobbies, como eu chamo de fofoca de tio de zap. Porque a pessoa repete um negócio que ela não sabe de onde saiu. Então, não importa a matança, o aumento da letalidade policial e da vitimização e da corrupção, que a resposta brasileira, patética, é sempre a mesma, né? Desmilitarizar e unificar a polícia. A pergunta que a professora faz, porque eu sei fazer isso se a sociedade quiser, é: cadê o plano para isso? Cadê as etapas de transição para isso? Na verdade, essas propostas, de fato, controlam a ação de polícia, individual e como grupo? Não, não controlam. Ao contrário, aumentam ou produzem coisas na contramão da democracia. A unificação de polícia foi um lobby produzido pelas polícias militares em 1986 e 87 para influenciar a Comissão Afonso Arinos na Constituição de 88, correto? Porque elas entendiam que elas eram melhores estruturadas e poderiam engolir a polícia civil. O modelo da civil também é uma porcaria, porque não gera governabilidade. Quando você não tem controle da espada, a espada corta a língua do verbo da política, a direita, a esquerda, o centro e ao lado, e rasga a letra da lei. É dizer, espadas autonomizadas, emancipadas ou aparelhadas por grupelhos, tá certo? Elas chantageiam o governante, algemando ele em seu gabinete, elas intimidam o judiciário e calam a boca do parlamento com chantagem. É isso que nós assistimos aqui. Então, nós estamos falando de autonomizações predatórias do poder de polícia a serviço de lógicas político-eleitorais, de lógicas lógicas de mercado, né? Correto? É disso que estamos falando. Se gostasse de polícia, estariam institucionalizando a polícia. Exatamente, professora. Exatamente. Nem de Força Armada. E não exatamente. Tem que ficar claro aqui. Então, deixar todos nós com medo. Ai, meu Deus. Sim. Percebe que nos últimos 30 anos... A política do medo, exato. Fomos nós, que aí vira exceção. Ou seja, você pega um cirurgião, que é as unidades de operação especializada, para que elas foram criadas? Elas foram criadas para coisas muito básicas. Quando o policial generalista não pode dar conta daquela situação, porque entornou o caldo, assim, então, parece que não tem mais jeito,
né, que não tem mais volta, você entra com uma operação especial para fazer o relógio andar para trás, para reverter desvantagens táticas, para reduzir o risco, a incerteza e o perigo de situações gravíssimas, garantindo baixa zero. O que é baixa zero? Nem a vitimização de cidadãos envolvidos, suspeitos, criminosos ou cidadãos comuns e nem a vitimização de policiais. É para isso que ela existe. Por isso, em 51% dos países da ONU, se desenhou um tipo de SWAT, para exatamente não precisar escalar de força. Aqui vem cá brincando de bang-bang. Aqui a polícia atira muito e atira mal. Não tem tiro certo, não tem precisão tática. Cadê o padrão de treinamento? Minha Excelência, cadê a doutrina de uso da força? Entrou e saiu o governo progressista, liberal, e não se criou uma doutrina de uso da força que servisse de referência para as polícias. Eu sugiro que entre na página da polícia de Minneapolis, que é uma polícia nanica, de 1.000 pessoas, que matou o George Floyd, e vejam que a política do uso da força, a doutrina do uso da força, o que pode ou não pode fazer a polícia e seus protocolos, são públicos e publicados. E para ficar claro, desde 2018 era proibido a imobilização defensiva aqui pelo pescoço, porque não há perspectiva de presteza de socorro, né, e cirurgia reparadora quando você lida com áreas sensíveis, como são as áreas respiratórias do corpo. Por isso que foi feito em Sergipe, não fica de pé por nenhum critério, entendeu? Nem pelo critério da mãe, da gente que ensina a não brincar com gás do banheiro, não brincar com gás da cozinha e não brincar com escapamento do carro, sabe? Rolou um gás solto, sai correndo porque seu tempo é curto. Perigoso, entendeu? é perigoso. Tá certo, então, professora. Perceba que nós estamos falando aqui de um mundo onde a gente conversa pelo medo, reproduz o medo e com isso fica todo mundo com medinho, vê golpe em tudo quanto é lugar, pagelança de copos, acaba... Exatamente. Professora. Não fizemos o dever de casa. O dever de casa quer dizer produzir governo sobre os meios de força, combatentes e comedidos. Não é pôr burocratas armados para sentar na mesa e discutir a política como se fosse o quinto ou sexto poder. Os policiais devem ser politizados, com certeza. Eles são cidadãos, isso é um ganho da democracia. Policial poder votar, militar poder votar. O que não se pode é partidarizar a polícia, como de resto no Brasil tem sido feito muito antes de Bolsonaro. É só vocês entrarem na sala de retratos do Ministério da Justiça do Brasil, que vocês vão ver que quem ocupou aquelas funções era um jardim de infância para você fazer carreira política. Professora, você nos escuta? Escuto. Então, a gente está chegando ao fim do nosso tempo da entrevista. Eu gostaria de dizer o seguinte aqui. Se vocês visitarem a sala de retrato da Polícia Civil de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde quiser, da Polícia Militar, vocês vão ver que era um trampolim político. Então, o processo de aparelhamento já vem de longe, tá certo? Qual é a diferença? É que o governo Bolsonaro soube usar muito bem desse caldo autoritário, desse liberou geral, né, desse distribuir miçangas e snack para onça posta no quintal para tomar conta de quintal, coisa que não se faz em democracia, que as pessoas abriram mão de negociar. Os governos progressistas, inclusive, colocaram o exército nas ruas com GLO, tá certo? Sim. Não se ocuparam de produzir o controle de polícia, ficaram lidando com polícia como se estivesse lidando com a ABC paulista, com meia dúzia de sindicalistas. Não é assim que se lida com instrumento de força, em nenhuma democracia. Você não pode produzir monopólio sobre território e população de polícia, você tem que ter comando civil sobre os meios de força, quebra do monopólio no uso do território e na gestão da população, portanto não é unificação, que você vai gerar organizações de 140 mil à moda Rússia, à moda Índia. O que é que as pessoas querem aqui? Um governo policial que já se constitui nas ruas? Uma coluna preste, né, do mal vagando pela BR-101, predando os direitos civis? Então vamos ser claros, que aqui todo mundo foge. Eu queria deixar muito claro, né, e convidar os progressistas a uma agenda substantiva de segurança pública, porque ano passado, eu gostaria de deixar isso claro, como eu tenho falado nas minhas entrevistas, ano passado eu participei de um congresso internacional, em julho, faz um ano agora, né? Com países como França, Espanha, na Argentina, América Latina e Europa, tá certo? O tema do seminário era por que as esquerdas e os progressistas não têm uma agenda substantiva sobre segurança pública. A resposta que eu pude dar e que eu obtive, de uma certa forma, o reconhecimento dos meus colegas, todos pesquisadores sêniores e também gestores na área de segurança, com experiência em gestão, é de que os progressistas têm uma dificuldade de lidar com os temas do controle. Que temas são esses? Tá certo? Refúgio, migração, fronteira, defesa nacional, segurança pública, percebe? Tudo aquilo que tem a ver com regulação da liberdade para garantir igualdade. Ou a gente encara isso, que a gente fica contornando, fica dando miçanga de um lado e não controlando a questão central da coercitividade, e quando a gente não controla a coercitividade, a gente não governa. É simples como isso. Perfeito, entendeu? Como professora. o aqui,
é um biruta de posto de gasolina, é um ventríloco que bate palminha para a operação até dar errado na página 5. E mais, está dando voto. Está dando voto, porque o medo é péssimo conselheiro. Então temos que inverter esse discurso. Perfeito, professora. Então a gente agradece demais a sua participação. Conversamos com Jaqueline Nulis, que é antropóloga, professora da graduação em Segurança Pública na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada pela sua participação. Então, gente, eu queria dizer para vocês que tem solução e a solução não precisa mudar a Constituição, jogar o assunto para a próxima gestão. Tudo que eu estou dizendo aqui, a solução é apertar parafusos de administração, protocolos de operação, do uso da força públicos e publicados, controle da coercitividade, que se faz a nível gerencial, aqui na esquina. Isso aqui são protocolos públicos, né, sobre blitz, sobre revista pessoal, que eu criei quando eu era coordenadora de segurança. E toda a população sabia e podia gerir o controle. Então tem que ter luz do sol nos processos decisórios, tem que ter Enem de polícia. Não preciso ficar refém do medo, da chantagem e de uma corrupção que, na verdade, serve a quem? Como eu falei aqui, a guerra contra o crime, ela produz o dinheiro das carreiras eleitorais. É isso. Muito obrigada pela sua colocação. Obrigado, muito professora. Muito importante. Muito obrigada, professora.